Sou o professor Bruno Gomes, do IF Parnamirim, IFRN Campus Parnamirim. Vamos fazer aqui alguns exercícios sobre verificação de argumentos, usando as regras de inferência e de equivalência lógica. Então, primeiro exercício aqui. Então, tenho minhas hipóteses, P implica Q, e P implica R, implica P, que implica Q e R. Então, a partir desse conjunto aqui, eu quero chegar numa conclusão, que poderia ser P implica Q e R, ou Q e R. Este segundo caso seria mais fácil, então eu vou tratar P como hipótese. Então, a primeira coisa, a gente enumera as nossas hipóteses. Então, P implica Q. Segundo passo, a segunda hipótese. E o terceiro passo, P aqui como hipótese. Certo? Então, vou colocar aqui também escrito para facilitar se isto aqui é uma hipótese ou se é uma regra que a gente derivou a partir das hipóteses. Então, vamos lá. Vamos começar aqui e tentar chegar em Q implica R. Desculpe, Q e R. Então, se eu tenho P implica Q e tenho P, então eu tenho, pelo modus ponens, pela regra de inferência modus ponens, eu tenho Q. Então, usando o primeiro passo e o terceiro passo, e aplicando o modus ponens, a gente deriva o Q. Bom, se eu tenho P implica R e eu tenho P, eu posso derivar R da mesma forma. Então vamos lá. Então, aqui seria 2 e 3, também aplicando o modus ponens. O sexto passo, se eu tenho Q e eu tenho R, eu posso, a partir aqui da minha regra de conjunção, se eu tenho P e eu tenho Q, no caso aqui, eu posso derivar P e Q. No caso lá é P e R. Então, desculpe, Q e R, né? Se eu tenho Q e eu tenho R, então posso derivar Q e R, que é a nossa conclusão. Certo? Então, usamos aqui 4 e 5, passo 4 e o passo 5, e a regra de inferência, conjunção. Perfeito? Isso mesmo. Então, chegamos aqui à nossa conclusão. No exemplo 2, fazemos a mesma coisa. Então, pegamos as hipóteses. P implica Q implica R. P ou não S. Q e S, para facilitar aqui para a gente, e eu quero chegar na minha conclusão, que vai ser R. Então, a partir de todo este conjunto de hipóteses, que eu fui pegando aqui da fórmula, eu quero chegar em R. Tá bom? Então, tudo isso daqui foi hipótese, vou copiar aqui. Passo 5. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Bom, para facilitar, eu vou tentar transformar isso daqui numa implicação. Tá bom? Então, vou trocar a ordem aqui, vou usar uma regra de equivalência. Esse passo aqui a gente poderia até pular, mas para estabelecer aqui as regras, né, vamos colocar. Então, essa aqui é uma regra de equivalência, comutatividade. S ou P também existe uma equivalência. Isto é equivalente, não, desculpe, não S ou P, é equivalente a S implica P.
5. Vou colocar aqui a equivalência. Próximo passo. Se eu tenho S implica P e eu tenho S, eu tenho P, modus ponens da regra 4 com a regra 6. Outro passo aqui, se eu tenho P e eu tenho P implica Q, que implica R, eu tenho Q implica R, modus ponens também. Da regra 1 com a regra 7. Se eu tenho Q implica R e Q, outro modus ponens aqui, eu chego em R, que é a nossa conclusão. Então foi o passo 3 e 8, modus ponens. Certo? Então aqui a gente chegou na nossa conclusão, que era R. Para finalizar, mais um exemplo. Então, considerando essas sentenças, né, essas proposições atômicas, então nós temos P, o time joga bem, Q, o time ganha o jogo, R, o técnico é ocupado e S, os torcedores estão felizes. Então, considerando essas fórmulas, né, essas hipóteses que foram formuladas a partir dessas proposições atômicas, então eu tenho que P implica Q, se o time joga bem, então o time ganha o campeonato. Não P implica R, se o time não joga bem, então o técnico é ocupado. Q implica S, se o time ganha o jogo, que é Q, então os torcedores estão felizes, que é S, então Q implica S aqui. E não S, os torcedores não estão felizes. Então aqui é um conjunto de hipóteses que nós temos. Então a partir desse conjunto de hipóteses, que são hipóteses válidas, construídas a partir das nossas sentenças atômicas, nós queremos provar que o técnico é o culpado, que eu chamei aqui de R, tá bom? Então a partir dessas hipóteses que a gente quer demonstrar aqui, R, que o técnico é o culpado. Bom, eu não sei porque ficou aqui destacado, mas bom, sai. Então, já coloquei aqui as hipóteses, P implica R, não P implica R, Q implica S e não S, tá bom? E aí, a partir dessas hipóteses, nós vamos derivar novas regras até chegar à conclusão para saber se o técnico é ou não. Aqui, este exemplo foi retirado das notas de aula do professor Jair Donadelli. Vocês encontram esse material na internet, tá certo? Vou colocar aqui nas nossas regras de inferência. Então, voltar para cá. Então, a gente vai querer derivar outras regras até que a gente chegue aqui em R para saber se o técnico é ocupado. Então, se eu tenho P implica Q e Q implica S, a gente, por silogismo hipotético, a gente pode aplicar, né, essa regra aqui. Então, se P implica Q e Q implica S, então P implica S. No caso aqui está P, Q e R, né? Então, se P implica Q e Q implica R, então P implica R. Aqui é P implica S, por silogismo hipotético. Nas regras 1 e 3. Bom, se eu tenho P implica S e não S, eu posso derivar não P através de uma outra regra chamada modus tollens, tá bom? Se eu tenho P implica Q e não Q, eu posso derivar não P. Então, se eu tenho P implica S e não S, que é 5 e 4, então eu posso derivar não P. Isso aqui é a regra. Os passos 4 e 5, aplicando a regra modus tollens.
para finalizar aqui, se eu tenho um não P e tenho um não P implica R, tenho R. Então, aplicando modus ponens em a partir da regra 2 e 6, modus ponens. Então, chegamos à nossa conclusão. Tá bom? Então, muito obrigado. Ficamos por aqui.